Estudo realizado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan, sobre a indústria criativa, mostra que as atividades culturais no Brasil representam 2,7% do PIB nacional, o que equivale a 110 bilhões de reais. E o Rio de Janeiro é o estado com maior participação nesse percentual. Como os governos locais podem, diante desse potencial de geração de emprego e renda, olhar a cultura e as vocações das cidades para se desenvolver? Foi essa pergunta que desafiou os autores do Caderno de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, lançado pelo Fórum de Desenvolvimento do Rio. E é o tema do Rio em Foco que começa agora. Vem com a gente. O Rio em Foco recebe o coordenador do mestrado profissional em Gestão da Economia Criativa da SPM, João Luiz de Figueiredo, autor do capítulo sobre Economia da Cultura, e o doutorando em Geografia da UERJ, Felipe Zaqué. Como as manifestações culturais estão distribuídas fisicamente no mapa do Estado? E de que forma mantê-las vivas pode contribuir para a economia? Para responder essas perguntas, acadêmicos e alunos foram a campo e produziram um Caderno de Cultura do Estado do Rio. Vamos ver a matéria. O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Rio e a UERJ lançaram o Caderno de Cultura do Estado. A edição foi apresentada na LERJ durante o seminário Cultura de Desenvolvimento Local, o papel dos municípios. A expectativa é que o documento seja utilizado como ferramenta de estudo para a criação de políticas públicas na área cultural. Essa é mais uma parceria desenvolvida entre o Instituto de Geografia, né, e a LERJ, colocando os alunos, desde a iniciação científica até o mestrado, participando desse emblemático projeto. Isso, sem dúvida, é mais uma amostra de que a universidade, apesar de todos os momentos ruins que tem passado, está viva, trabalhando em prol do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A produção do caderno teve como base o Mapa de Cultura do Estado do Rio, desenvolvido pela Secretaria de Cultura. O livro, exclusivo em formato digital, traz registros de bens materiais na área da arquitetura, como sítios arqueológicos e espaços geográficos. A parte dos bens imateriais apresenta música, literatura, teatro, saberes e expressões. O conteúdo foi amplamente debatido com as secretarias municipais de cultura. A elaboração do Caderno de Cultura contou com a participação de professores e alunos da UERJ. Estudantes de geografia, por exemplo, foram a campo delimitar as áreas de atuação de cada grupo ou manifestação cultural. A ideia sempre é contribuir para que os municípios se fortaleçam economicamente, consigam trabalhar de forma conjunta e estabeleçam políticas, então, para atrair os turistas para que possam, então, visitar esses equipamentos culturais presentes no estado do Rio de Janeiro. O desenvolvimento econômico dos municípios do Rio, por meio da cultura, o fortalecimento do turismo no interior do estado e a valorização dos costumes locais também foram debatidos durante o seminário. Momento de crise é o momento normalmente que as instituições se abrem para a solução dos problemas. Então, ao mesmo tempo que é um momento doloroso, é um momento muito rico, né? E esse exemplo aqui é um exemplo muito importante da contribuição que a universidade e a ciência e tecnologia podem dar para o desenvolvimento econômico de um território. O Caderno de Cultura faz parte de uma trilogia de publicações que inclui os cadernos de turismo e esportes. O objetivo é a integração entre as três áreas para fomentar a economia dos municípios. O livro pode ser baixado em formato PDF no site www.querodiscutirmeuestado.rj.gov.br. Esse livro, ele contém 2 capítulos importantes, um sobre economia da cultura e o outro desse trabalho que foi feito pela Geografia da UERJ de mapear, de pegar os dados do mapa de cultura do estado e trazer isso para um plano, né, para um mapa maior. Como é que foi esse trabalho e qual foi o desafio como aluno também de participar dessa construção? Bom, primeiramente agradecer o convite de estar aqui no programa. Bom, a elaboração do mapa, ela se deu primeiro pela base de cultura do Mapa de Cultura do Estado do Rio de Janeiro,
né, que é um grande banco de dados com diversas manifestações culturais espalhadas pelo nosso estado. Então, a partir desses dados, a gente resolveu fazer uma seleção, né, dividir entre os bens materiais, né, que seriam aquelas coisas mais concretas, né, construções, sítios arqueológicos, centros culturais, equipamentos culturais como um todo, além dos bens imateriais, que seriam as celebrações, as festas, os festivais de literatura, de dança. Né? Então, feita essa sistematização, a gente fez uma divisão do trabalho lá no grupo, para a gente pegar um grupo de municípios e dividir quais seriam esses eventos, essas construções que estariam presentes dentro de cada categoria. Né? A partir disso, a gente começou a fazer o banco de dados e realizar primeiro uma abordagem quantitativa. O que a gente quer dizer com isso? Então, conforme a maior frequência de dados dentro de uma daquelas categorias, seria a marca do município para a gente começar a trabalhar. Então, na primeira elaboração do mapa dos bens materiais e imateriais, a gente fez isso. Então, conforme o município tinha, um exemplo aqui, uma maior quantidade de equipamentos culturais, ele teria a cara de equipamentos culturais. Da mesma forma que nos bens imateriais, no outro mapa, ele teria essa característica de celebrações, de eventos de literatura ou de dança. Com isso, deu para desenhar regionalmente, ver regionalmente essas manifestações espalhadas pelos 92 municípios do Rio? Sim, primariamente a gente encontrou distorções, né? Porque como a gente estava usando esse critério da maior frequência ser a cara do município, a gente encontrou alguns problemas porque eventos, por exemplo, de literatura e de arte poderiam estar dentro de celebrações. Então, as celebrações se repetiam demais, assim como os equipamentos culturais também se repetiam muito. Assim como sítios arqueológicos e construções, por exemplo, arquitetura religiosa, histórica, podem estar também ligados a equipamentos culturais. Então, quando a gente fez o mapa síntese, onde a gente juntou as duas tabelas, mas ainda com a abordagem quantitativa, a gente fez esse desenvolvimento e viu que tinha uma maior variabilidade, mas a gente ainda não tinha uma cara. Né? A gente percebia que havia uma necessidade de mudança dessa abordagem, né, para a gente tentar pensar mais na qualidade dos dados, passar a adotar uma metodologia qualitativa, para que a gente pudesse ver, a partir da qualidade do nosso banco de dados, o que a gente poderia fazer em termos de determinar assim, a espacialização da cultura dentro do estado do Rio. Nessa pesquisa que vocês fizeram, também houve alguma tentativa de ir aos municípios e ver como eles manifestavam essa questão cultural? Sim, foram feitos alguns trabalhos de campo que estavam atrelados a projetos de bolsistas do núcleo, né, que a gente trabalhou, o Núcleo de Estudo de Geografia Fluminense, né, como trabalhos de campo, por exemplo, conservatório, na região serrana também, que serviu para a gente complementar. A base de dados já era bem extensa, mas alguns pequenos detalhes assim que a gente teve a possibilidade de ir a campo para poder trazer para a tabela e, consequentemente, complementar o mapa, para a gente entrar nessa abordagem qualitativa, que é a etapa final, que é o que está contemplado dentro do caderno, foi extremamente importante. Assim. O trabalho envolveu muita... A mão na massa assim, no início do trabalho foi bem grande para a gente poder realizar essa seleção na tabela dentro das categorias, tudo que estava dentro da base. Trazer essa complexidade para a economia e mostrar também que a relação da cultura, das manifestações culturais com o desenvolvimento local é um desafio, né, professor? É um desafio grande, até porque se a gente considerar a história da economia e da cultura, ela é muito recente, né? Não faz muito tempo que a gente reconhece a dimensão econômica da cultura. Desde do início das atividades culturais, quando elas se tornaram importantes na vida social, como prática social, elas foram compreendidas como atividades culturais em si, com importância estética. Vai ser a partir de 1970, 1980, nos países desenvolvidos, que inicia-se um trabalho de estudo e de consolidação do que vem a ser conhecido como campo da economia da cultura, que é você reconhecer cada vez mais que a cultura contribui para a economia, certo? Sobretudo hoje você tem diversos estudos que associam cultura como um elemento fundamental da trajetória de desenvolvimento e, por outro lado, também a economia tem uma função de dar suporte às atividades culturais. Então existem várias formas de você abordar essa relação entre economia e cultura
mas a gente ainda precisa avançar um pouco mais no entendimento dessa relação. E trazer também isso para a realidade local, né, dos municípios e como eles podem se relacionar com isso. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco, não saia daí. Rio em Foco aqui, política e cultura caminham juntas.